E aí, galera, bacana? Então, vamos lá, né? A gente passou um tempo aí parado, que teve uns probleminhas técnicos aí, mas agora nós estamos voltando para o nosso canal. E como está próxima aí a prova do Enem, eu decidi fazer uma revisão para vocês, tá bom? Eu vou dividir essa revisão de filosofia em 3 partes, assim como a de sociologia também, ok? Hoje vamos falar tudo sobre a filosofia grega e a filosofia medieval, tranquilo? Então, professor Deidson, você se inscreve aí no nosso canal para a gente continuar postando os vídeos para a gente. Tranquilo? Então vamos lá. Nós vamos começar a falar sobre filosofia, né? Vamos lá. Primeira coisa, entender o que é a filosofia. Quando que ela iniciou? O que é a atitude filosófica? Na verdade, a filosofia ela teve data de nascimento, tá? E ela vai ser considerada, ela vai surgir, na verdade, quando o homem ele vai começar a substituir um tipo de linguagem por outra. Que linguagem o homem irá substituir? A linguagem do seu imaginário. E aí ele vai começar a utilizar agora uma linguagem da razão. Por isso que a filosofia ela pode ser entendida, na sua essência, como o desenvolvimento do pensamento racional. A partir do momento que o homem começa a desenvolver o pensamento racional, criando um método para explicar as coisas, para justificar as coisas, naquele momento nós tivemos o início da filosofia. O próprio termo, né, da palavra, o próprio significado da palavra, filosofia significa isso, né? É ter afinidade, é ter amor ao saber, à sabedoria, né? Por isso vem filos, amizade, sofia, sabedoria. Muito bem. E uma coisa interessante é que o saber filosófico, ele é um saber racional. E ele vai substituindo gradativamente o saber mítico, o saber dogmático, tá bom? Então, a filosofia, ela é um saber o quê? Racional. A filosofia também, ela é reflexiva. Se você quiser anotar aí, reflexão é um pensamento bem profundo. A filosofia não é pensamento. Pensar, o homem sempre pensou. Tá? Agora, pensar sobre o que está pensando, tá? É uma atividade mais profunda, percebeu? Tá? Mais racional. E a filosofia é essa reflexão, tá bom? Então, a filosofia, ela é um pensamento sobre o pensamento. Pense assim, é uma reflexão. Ela é profunda, ela é radical, ela é crítica, ela é sistemática. Ela obedece todo um sistema, ok? Então, quando foi que surgiu a filosofia? Antes de falar sobre o surgimento da filosofia, é interessante você perceber que a atitude filosófica, anote aí também, ela se inicia quando você tem um espanto ou uma admiração frente à realidade. Mas, professor, o que significa se espantar frente à realidade? Se admirar frente à realidade? É você voltar o seu olhar para uma coisa que antes você não voltava, você não observava profundamente. Lembra que é um pensamento profundo, a filosofia, radical? Então, um espanto, uma admiração frente à realidade. É você ver as coisas agora com outro olhar, buscar uma nova compreensão das coisas, beleza? Então, quando foi que a filosofia surgiu? Quando surgiu esse pensamento racional? Na verdade, a filosofia, ela surgiu na Grécia Antiga, no período clássico da filosofia, da história da Grécia, tá bom? E não foi do nada, tipo assim, do nada o homem começou a substituir o pensamento mitológico, a linguagem do imaginário, por uma linguagem racional. Não foi assim. Isso vai acontecendo gradativamente e são fatores, tá, que vão contribuir para essa mudança de mentalidade. E eu coloquei para vocês estão acompanhando o slide aqui do lado, embaixozinho, né? Nós temos fatores políticos, fatores econômicos e fatores sociais. Dentro de fatores econômicos, eu gosto de citar sempre nas aulas a questão do comércio e das viagens marítimas. Por quê? Porque o comércio e a viagem marítima, as viagens marítimas, elas vão contribuir para que o homem grego ele promova um intercâmbio com outras culturas. Olha só, o homem entrando em contato com outras culturas, talvez aquilo que ele acreditava agora comece a entrar em contraste com o que outros povos acreditam. E aí começa a gerar um espanto e uma admiração no homem grego frente à realidade. Tipo, será que é essa realidade mesmo? Será que essa realidade da mitologia de fato é a verdade? Observe, a filosofia surge quando o homem tem um espanto frente à realidade. Então, viagens marítimas, eles acreditavam, os gregos, que os deuses estavam nos mares, estavam nas ilhas, tá? E só que quando eles começam a ter essas viagens marítimas, eles não se deparam com esses deuses, né? Não se deparam com nas ilhas,
nos mares, eles encontram homens assim iguais a eles, né? Então, cadê os deuses? Tá bom? Então, observem que a mitologia, né, os deuses da Grécia, eles começam a perder crédito cada vez mais por conta desses fatores. Nós temos os fatores políticos também, a democracia, porque antes da democracia, quando os homens eles iam para a guerra, eles iam alguma coisa assim, primeiramente eles consultavam os deuses, né? Eram os deuses que decidiam o destino das coisas, os próprios gregos. Agora, com a democracia, o homem indo lá para a Assembleia, decidir, votar se vai ou não para a guerra, eles começam a perceber que eles não estão necessitando dos deuses, porque são eles, os homens, que estão decidindo as coisas da cidade. Então, para que os deuses? Então, observem que esses fatores, eles vão contribuindo, né, para que os deuses possam ser questionados. Aí nós temos fatores também sociais, o escravismo é o mais importante aí que eu acho. Por quê? Porque o escravo, ele vai gerar um ócio. O homem livre agora, ele não vai estar dedicado a atividades econômicas, então ele vai se dedicar a atividades intelectuais, reflexivas, tá? Então, a questão do escravismo foi muito importante para dar ao homem grego esse ócio, esse tempo para se dedicar à atividade contemplativa. E até à política também, tá? O escravismo está muito associado com a democracia. Não esqueçam disso. Então, todos esses fatores aí, eles contribuíram para uma coisa, para que os deuses começassem a ser questionados, para que o homem grego ele pudesse ter uma nova visão, pudesse ter um espanto frente à realidade. Tá? E gradativamente, olha só, não foi do dia para a noite, gradativamente os homens eles vão substituindo a cosmogonia pela cosmologia. Quando a gente fala cosmogonia, o cosmo, tudo que é do universo, e agonia é origem. Tá? A mitologia utilizava a cosmogonia. Agora o homem ele começa a usar a razão, tá? Entender o cosmo pela razão, pela logia. Por isso que nós temos gradativamente uma substituição. Cosmogonia, linguagem do imaginário. Cosmologia, linguagem racional. Gradativamente vai ocorrendo essa substituição, ok? Mas para a gente entender a origem da filosofia, nós temos que compreender alguns princípios, né? Que são os princípios básicos da filosofia. Nós temos que entender o que é arqué, metafísica e physis. Arqué eu acredito que seja muito importante, porque arqué, em grego, significa princípio formador. Tá? Metafísica, além da natureza, além do físico. Tá? E physis, natureza. Beleza. Vamos focar aqui na arqué, seria o princípio formador. Porque os primeiros filósofos, os primeiros pensadores, eles não estão preocupados tipo, com ética, com política, essas coisas. Tá? Eles querem buscar uma nova explicação para a origem do cosmos. Encontrar esse princípio formador do cosmos. Tá bom? Eu gosto de explicar assim. Imagine uma massa de modelar. Uma massa de modelar, você faz um carrinho, mas você com aquela mesma massa, você desmonta o carrinho e você faz um bonequinho. Você desmancha o bonequinho e você faz, sei lá, outra coisa. Observe que de um mesmo princípio eu estou fazendo várias coisas. Os primeiros filósofos, eles vão buscar isso. A massinha de modelar do cosmos. De onde que o cosmos surgiu? O que que originou o cosmos, o universo? Que elemento foi esse que a partir dele tudo se transformou? É aí que nós temos os primeiros filósofos, né? E o primeiro dele vai ser o Tales de Mileto, tá? Considerado aí o primeiro filósofo. Lembra da massinha de modelar? Para ele era a água. A água é esse princípio formador, que a partir dela tudo se origina. Tranquilo? Então, vamos entender aqui as principais características dos primeiros filósofos. Os primeiros filósofos, chamados de filósofos pré-socráticos. Pré-socráticos não simplesmente porque vieram antes de Sócrates. Na verdade, o termo pré-socrático significa um pensamento anterior ao pensamento de Sócrates. Porque Sócrates, quando vai aparecer, ele não vai mais buscar o princípio originador do cosmos. A filosofia de Sócrates vai ser diferente. Vai ser voltada para as coisas humanas. É a filosofia antropológica, beleza? Então, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, podemos chamá-los também de filósofos cosmológicos ou filósofos da physis, né, da natureza. Eles dedicaram-se especialmente ao entendimento sobre a natureza, tá? Sobre o mundo natural, sobre a origem do mundo natural. E eu coloquei para vocês alguns deles aí para a gente ter uma noção, né? Principalmente. Aí os mais importantes para a prova, né? O Tales de Mileto, que tudo é água, a massinha de modelar para Tales de Mileto é água, e esses dois, bem que assim, o Heráclito e o Parmênides, eles também são bem cobrados porque eles têm um pensamento um pouco diferente, tá? Eles vão inaugurar uma investigação filosófica que até hoje é bem questionada sobre o movimento. Será que as coisas são movimento ou as coisas não são movimento?
Será se tudo se transforma ou as coisas não se transformam? Porque o Heráclito, ele vai falar que sim, tudo está em movimento. As coisas estão em movimento constante, tudo flui, e que o cosmo é fruto desse movimento. Tá? Enquanto Parmênides e Aleia vai dizer que não, as coisas não mudam, não. As coisas são estáticas, o que muda é apenas a aparência, a essência das coisas continua. Na verdade, essa questão de aparência e essência, que muda e que não muda, mais tarde Platão ele vai resolver esse problema aí. Poxa, as coisas mudam, as coisas não mudam. As coisas se transformam ou as coisas não se transformam. Platão, daqui a pouco, vai resolver esse problema entre Heráclito e Parmênides. O que está em transformação constante e o que não muda, tá bom? Daqui a pouco nós vamos comentar sobre isso. Aí nós temos aqui dois no finalzinho, o Demócrito e o Leucipo, é aqueles caras do átomo, tá? Foi a primeira ideia de átomo. Para eles, o cosmos, a massinha de modelar do universo seria esse átomo. Só que muito cuidado. Leucipo e Demócrito, eles não estão falando de um modelo atômico. Isso não é ciência. Tá? Os modelos atômicos, eles virão na idade moderna aí, né? Com Dalton, Thomson, Rutherford, Summerfield, essa galera da química aí, da ciência. Aqui é uma ideia de átomo. Tá? Por isso que a gente atribui aos pré-socráticos como ciência. Só que muito cuidado porque não é ciência como hoje. A ciência hoje ela é experimental. Os gregos, a ciência deles, ela é uma ciência especulativa. O que é ciência especulativa? Os gregos, eles viam e falavam. Estavam aqui deitados, olhando para o céu, aí eles viam as estrelas se movendo. Para eles, as estrelas estavam se movendo, ou a Terra estava se movendo, não sei. Mas eles não comprovavam aquilo. Eles viam e falavam. Por isso que a ciência grega é uma ciência especulativa. Leucipo e Demócrito, por exemplo, nunca viram o átomo, né? Não tem como, né? Nunca viram, mas eles tiveram a ideia de átomo. Então, não é modelo atômico. Então, galera, os primeiros filósofos da natureza, eles queriam buscar o princípio originador do cosmos, a massinha de modelar, que a partir dela eu posso fazer tudo, beleza? Muito bem. E aí vai começar, nós estamos aqui na nossa revisão, falar dos sofistas, tá? Os sofistas, primeira coisa, eu não posso considerar os sofistas filósofos. Por quê? Porque lembra que eu falei agora para vocês que a filosofia é uma busca pela sabedoria? Né? Os filósofos, eles não fazem isso. Eles não estão em uma busca pela sabedoria. Tá? Eles vão romper com os pré-socráticos, porque eles não vão fazer investigações sobre a natureza, mas investigações sobre o homem, sim. Começa-se o período antropológico do conhecimento. Tá? Por isso que eles vão se ocupar com aquilo que é do homem, tá? Nomos, as coisas humanas, e eles vão se diferenciar. Tá? Vão se diferenciar dos pré-socráticos, porque eles vão iniciar isso, junto com Sócrates, né? Essa investigação das coisas humanas. Mas como que os sofistas viam o homem? Como que os sofistas viam o homem? Protágoras, um sofista, ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, o homem está no centro de tudo. Daqui a pouco vamos analisar isso aqui. Mas os sofistas, você anote aí no seu caderninho, que eles não estavam em busca da verdade. Os sofistas apenas defendiam argumentos. É por isso que eles são muito importantes para o contexto grego da democracia. Tá? A democracia grega ela surgiu e os sofistas, como eles tinham a arte do argumento, tá? A arte da oratória, eles são muito importantes para ir para a assembleia decidir as coisas da cidade. Para que um cidadão grego pudesse ter voz, para que ele pudesse ser ouvido lá na assembleia, lá na ágora, ele precisava ter bons argumentos. Eis os sofistas. Aí que entram os sofistas como professores de argumentos. Tranquilo? Agora, por que eu não considero os sofistas filósofos? Porque eles não defendiam verdades. Eles defendiam argumentos. Eles utilizavam sofismas, falsos argumentos, para defender suas verdades. Tranquilo? Então, vamos ver aqui algumas características deles, né? Quem eles eram. Tá? Eles refutavam o termo filósofo, porque sofisma não é amor à sabedoria, sofisma significa falsos argumentos, não eram filósofos, tá? Então, a sua relação com o saber não era paixão, tá? Mas de utilidade ou conveniência. Ou seja, para os sofistas não existia um conhecimento universal, tá? Para os sofistas, a verdade ela era relativa, tá? Seu grande objetivo não era afirmar algo, mas fazer com que os outros concordassem com seus argumentos. Olha só, eu preciso ter a arte do argumento, eu preciso te convencer de que uma coisa é verdade. Para isso eu tenho que usar o quê? Argumentos.
nem que sejam falsos argumentos. É por isso que não consideramos os sofistas como filósofos. Eles são pseudos filósofos, pseudos pensadores, tá? Defendiam apenas argumentos. Qualquer coisa para os sofistas poderia se tornar uma verdade, tranquilo? Por isso que para ele, eles relativizavam, né, o conhecimento. O conhecimento é relativo. O que é verdade para os sofistas? O que eu consigo compreender como verdade? O que eu defendo como verdade? O que eu consigo defender como verdade? Pelos meus argumentos. Se eu falar que uma pessoa é boa, mesmo sendo má, se eu tiver bons argumentos, eu defendo ele. Eu considero os sofistas como um advogado. Estou falando que todos. Mas imagine só, o advogado vai defender um cara, o cara é mauzão. Ele não vai chegar e dizer que o cara é mau. Ele sabe que o cara é mau. Mas ele vai defender falsos argumentos, que ele não é mau. É isso que os sofistas faziam. E ele usava esses argumentos para fazer com que aquilo se tornasse uma verdade. Por isso que eles davam mais importância à opinião, ao doxa, ok? E não à verdade, à aletheia. Então, resumindo aqui os sofistas, eles eram mestres da oratória, eles não tinham compromissos com a verdade, eles apenas defendiam argumentos, então qualquer coisa poderia se tornar uma verdade, e eles foram muito importantes no contexto de democracia, porque um cidadão grego precisava ter bons argumentos para participar das decisões políticas. Tranquilo? E nós temos aqui dois grandes sofistas, né, o Protágoras e o Gorgias. O Protágoras é bem importante, porque ele fala assim, ó, o homem é a medida de todas as coisas. O que isso significa? Significa que o que é verdade, o que é certo, é que eu, como homem, decido ser. O que eu defendo como o que deve ser a verdade. Ok? Por isso que, para Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. A verdade é relativa, está no homem. Tranquilo? Então, Protágoras e Gorgias são os dois principais sofistas aí que a prova pode cobrar de vocês. Beleza, galera? Muito bem. Então, vamos compreender agora os três grandes filósofos gregos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós já vimos aí o que é filosofia, nós vimos quando ela surgiu, como ela surgiu, quem foram os primeiros filósofos, né? Os pré-socráticos, os sofistas, que não eram filósofos, falsos pensadores, porque defendiam argumentos, e agora vamos para o Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase talvez seja uma das mais conhecidas da filosofia, e vamos entender por que Sócrates falou isso aqui. Tranquilo? Primeira coisa, o Sócrates ele começa questionando os sofistas. Tá? Então, para Sócrates, o sofismo iria conduzir a democracia para o abismo. Por quê? Porque só mentira, só migué, só falsos argumentos. Nunca a verdade ia ser defendida ali. Entende? Nunca o que necessitaria ser decidido de fato para todos não seria decidido, porque seria uma minoria, uma classe ali que tem bons argumentos, que iriam defender os seus próprios interesses. Por isso que Sócrates ele falava que o sofismo, né, ele iria conduzir a democracia ao abismo. Por isso que ele faz uma crítica profunda aos sofistas, porque os sofistas não tinham compromisso com a verdade. E outra coisa, os sofistas cobravam para ensinar. Aí Sócrates, né, era contra totalmente isso aí. Tranquilo? Muito bem. Então, o Sócrates ele começa sendo contra os sofistas. O que significa, vamos agora analisar a filosofia de Sócrates, o que significa conhecer a ti mesmo? Conhece-te a ti mesmo. A filosofia de Sócrates é o seguinte, ele fala que você tem que começar a abandonar aquelas verdades que foram elaboradas, que estão prontas, que são feitas pelos outros. E você mesmo, racionalmente, pela vida contemplativa, alcançar a verdade. Tá? Olha só, a missão socrática era revelar a verdade através da discussão filosófica. O Sócrates, ele tinha um método, que eu vou colocar já para vocês, ele tinha um método de conversar com as pessoas. Ele chegava e perguntava assim, ô meu irmão, o que é isso que você acredita? Por que você acredita nisso? Aí o cara, né, dava a sua resposta. Ah, Sócrates, é porque... Mas ele respondia achando que aquilo que ele estava respondendo era a verdade. Mas era a verdade? Ou eram conceitos que foram elaborados pela sociedade? É isso que Sócrates fazia. Aí Sócrates, ele convidava o cara para o debate. Pois vamos conversar sobre isso aí. Tá? Então, ele começava agora na argumentação que fazia o cara começar a ter contradições naquilo que ele acreditava. Olha só. Primeiramente, a pessoa achava que sabia aquilo. Aí, ao conversar com Sócrates, ele questionando,
pela dialética, questionando, questionando, questionando. Chegava um momento que aquela pessoa parava e pensava assim, rapaz, realmente, ó, a pessoa começava a encontrar contradições naquilo que ele acredita. Todo mundo já passou por isso, quando você quer falar uma coisa para o seu pai que não é verdade. Aí, ou sua mãe, e ela começa a questionar. Mas por que que fulano de tal fez não sei o que, não sei o que? Aí tu, não, pai, é porque eu fui para casa dele, mas ele não ia não sei para onde. Aí tu começa a te enrolar, tu começa a perceber que tá tendo contradições naquilo que tu tá falando. É isso que Sócrates fazia. Ele desconstruía os conhecimentos das pessoas porque ele questionava sobre eles, tá bom? É por isso que o método de Sócrates, ele se resume em duas partes, a ironia e a maiêutica. A ironia é buscar contradições, é questionar, é guiar a conversa de modo que o interlocutor, ele perceba, através das contradições de seus argumentos, a sua própria ignorância. Tá bom? Então, Sócrates questionava para que a pessoa pudesse encontrar as contradições em suas ideias. E o método socrático é esse. É isso que ele fala. Nós temos que nos questionar ao ponto de encontrarmos as contradições naquilo que a gente acredita. Isso é atividade intelectual. Por isso, o conhece-te a ti mesmo. Quando eu faço isso, quando eu encontro as contradições em minhas ideias, eu vou chegar ao momento que, rapaz, ó, eu pensava que isso aqui era verdade, eu pensava que sabia. Caraca, eu estava na ignorância, eu sei que nada sei. Eu pensava que sabia. Olha só, quando o cara chega a esse ponto, ele chegou a ter uma nova ideia. Isso é a maiêutica, é o parto das ideias, é o nascimento de um novo conhecimento. Mas para eu chegar à maiêutica, primeiro eu tenho que passar por onde? Pela ironia. Eu tenho que me questionar, eu tenho que racionalmente buscar as contradições nas minhas ideias. Isso serve para a vida, né? Talvez alguma situação, alguma verdade que você tem como verdade e você não questiona. Começa a questionar, ok? Começa a buscar a verdade sobre aquilo e você vai encontrar as contradições. Quando você encontra as contradições nas ideias, tem uma coisa errada. E novas ideias irão surgir. É isso que Sócrates fazia, tranquilo? Ele questionava. Tranquilo, galera? Muito bem. Platão. Assim, só retornando aqui, né? O Aristóteles, ele não foi bem visto na sociedade, claro, né? Porque a galera lá, poxa, esse cara tá desconstruindo tudo, os deuses, a política, né? Vamos dar um jeito nele, né? Então, Sócrates, ele vai ser condenado por isso, né? Por ele ter... Vão acusá-lo de ter corrompido a juventude com suas ideias, tudo isso, tá bom? Beleza? Por isso que ele vai ser condenado. Mas, na verdade, a gente parar para analisar, Sócrates estava ajudando os gregos a darem à luz novas ideias, né? Mas nós sabemos o que acontece quando você começa a questionar o sistema, é isso? Muito bem. E Platão? Vamos lá ver como é a filosofia de Platão. Platão e seu idealismo, né? Platão é aquele cara que tudo para ele é engano. Tudo que tu vê pelos sentidos é engano. A verdade das coisas só podem ser alcançadas no mundo das ideias. Então, antes de a gente falar sobre a teoria das ideias de Platão, lembra lá dos pré-socráticos, que eu falei agora há pouco, o Parmênides e o Heráclito, que eles falavam que tudo muda, ou nada muda, aquela molecagem lá? O Platão ele chega resolvendo esse negócio aí. Primeiro, o Platão fala que existem duas realidades. Aquela que nós percebemos pelos sentidos, ou visão tal, pelos 5 sentidos, e aquela que está no mundo das ideias. Então, Platão, para ele existem duas realidades, o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Por exemplo, essa água aqui, né? Essa água, para Platão, ela está no mundo sensível, porque eu estou vendo pelos sentidos. Só que existe uma outra realidade que está aqui, que é a ideia perfeita de garrafinha de água, tá bom? Então, isso aqui é apenas uma sombra do que eu tenho de perfeito aqui, beleza? Então, ele fala o seguinte, já que o Platão, já que o Parmênides e o Heráclito falavam que as coisas mudavam e não mudavam, tá? Então, Heráclito, lembrando, falava que tudo muda, tudo flui. O Parmênides, não, nada muda. Ele vai resolver isso aqui assim, ó. Ele fala, tranquilo. O que muda, deixa eu botar, o que muda, de fato, é o que está aqui. É o que está no mundo sensível. O que eu percebo pelos sentidos que pode se transformar, ou seja, a aparência das coisas podem se transformar. Agora, existe uma realidade que ela não muda. Tá? Existe uma realidade que é imutável. E essa realidade se encontra no mundo das ideias. Olha só o que Platão fala. Se existem duas realidades, o mundo dos sentidos e o mundo das ideias, o mundo dos sentidos ele se transforma.
ele sim está em constante mudança, porque é engano, porque é erro, porque é sombra. Mas o mundo inteligível, o mundo das ideias, ele não muda, ele é eterno, ele é imutável. Entenderam isso? Então, para resolver essa dialética bem aí entre o que muda e o que não muda, Platão fala que no mundo sensível as coisas mudam, no mundo inteligível as coisas não mudam. Tranquilo? Muito bem. É aí que Platão chega à sua ideia de mundo ideal, tá? O mundo inteligível, tá bom? Então, ele voltou seu pensamento para o homem, né? A filosofia continua agora, desde Sócrates, né, investigando as coisas humanas, tá? E aquilo que eu falei para vocês, para ele as ideias de Heráclito seriam verdadeiras no mundo sensível. Heráclito falava que as coisas mudam. Somente no mundo sensível as coisas mudam. Só que as coisas inteligíveis não mudam, tá? Porque elas são ideias eternas, tranquilo? Ele encontrava também correções no pensamento de Parmênides. Não no mundo sensível, mas no mundo ideal. Tranquilo? Então, para quem entender é o seguinte, mundo sensível, mundo inteligível. Mundo sensível, o que eu vejo pelos sentidos. Sensível é de sentidos. Mundo inteligível, mundo das ideias. O mundo sensível muda. É engano. O mundo inteligível é eterno, não muda. Tranquilo? Muito bem. Então, quando a gente fala de mundo das ideias, o Platão ele vai falar que a busca pela verdade conduziria o homem a um caminho pelo qual encontrariam as ideias das coisas. É isso que eu devo fazer, buscar a verdade, tá? Porque o Platão, ele fala que os sentidos nos enganam. Aquilo que eu vejo pelos sentidos não é a verdade. Eu devo alcançar pela contemplação racional, alcançar a verdade das coisas que está aqui no mundo das ideias. As ideias seriam a encarnação da perfeição. Aqui que está a perfeição. Aqui que está o mundo ideal. Então, o mundo das ideias seria, assim, o mundo do perfeito. E tudo em Platão é encontrado no mundo perfeito. A arte, no mundo das ideias. O belo, no mundo das ideias. A justiça, no mundo das ideias. E tudo aquilo que é percebido pelos sentidos é engano. O que Platão fala? Ele fala que os sentidos nos enganam. Tranquilo? Então é bem interessante aí, né? A filosofia de Platão. Então, resumindo aqui, os dois mundos de Platão, o mundo sensível e o mundo das ideias, o mundo inteligível. O mundo sensível baseado na realidade sensível, aquilo que é informado pelos sentidos, e o mundo das ideias baseado em nossa razão, tá? É o mundo inteligível. Então, o que é conhecer para Platão? Conhecer é recordar. Ele fala o idealismo de Platão. A verdade das coisas está aqui, eu só preciso recordar isso, né? É a famosa teoria da reminiscência, que conhecer é recordar. Beleza, galera? O Platão também, ele vai fazer uma análise política. Lembra? Tudo que Platão sobre o que é ideal, e ele faz uma análise política do que seria uma cidade ideal. Entrando aqui para o campo da política em Platão. Tá? Ele fala que a cidade ela é dividida em 3 partes, assim como nós seres humanos. Porque é o seguinte, Platão fala que nós seres humanos nós temos 2 estruturas. Nós temos o nosso corpo e temos a nossa alma. Não vamos entender a alma, para os gregos, como o cristianismo fala hoje de alma. Não, alma é uma outra estrutura pertencente ao corpo. Então, Platão fala que eu tenho meu corpo e tenho minha alma. Eu tenho 3 almas, a alma racional, a alma desejante e a alma colérica. E na cidade, existem 3 estruturas, os artesãos, os guardiões e os filósofos. Cada um deles predominam em si um tipo de alma. Por exemplo, os artesãos predominam a alma desejante, os guardiões, a alma irascível, a ira, tal, e os filósofos, a alma racional. Então, pegando essa logística aqui de Platão, uma cidade ideal seria aquela governada pelos artesãos, pelos guardiões ou pelos filósofos? Responda aí. Isso aí, pelos filósofos. Por quê? Porque eles usam a razão. Enquanto os outros iam usar os desejos, os guardiões, os artesãos, enquanto os guardiões iriam utilizar a ira para governar, os filósofos, eles são guiados pela alma racional. E só eles teriam a habilidade de guiar todos no caminho do bem e da justiça. Por isso que a cidade ideal de Platão é uma cidade governada pelos filósofos. É a teoria do rei filósofo, tá? A cidade governada pelos sábios. É isso que Platão idealiza. Aristóteles, discípulo de Platão, ele começa criticando o cara. Fala assim,
ele começa superando esse negócio de mundo das ideias de Platão. Então, ele discordava do seu mestre, o Aristóteles, tá? Porque, discordando de seu mestre, que defendia o mundo das ideias, né? O Platão defendia o mundo das ideias, perfeito e imutável, Aristóteles defendia uma teoria do conhecimento que abarcasse o mundo material, materialismo. O Aristóteles, ele, que mané mundo das ideias o quê? Aristóteles valoriza os sentidos, acreditava que o mundo das ideias era constituído por hipóteses sem sustentação lógica. Poxa, Aristóteles, se não existe mundo das ideias, então como que as coisas são então? Olha essa imagem aqui, é um quadro famosão aí, que o Enem já cobrou, Rafael Sanzio, né, do Renascimento, onde no meio aí estão esses dois filósofos. Qual dos dois é Platão e quem é Platão e quem é Aristóteles aí? Responda aí. Responderam? Se você colocou que o cara que está apontando o dedo para cima é Platão, você acertou. Por quê? O Platão está falando que existe uma outra realidade, além do sensível, além do que eu vejo pelos sentidos. A verdade das coisas só podem ser encontradas no mundo das ideias. O Aristóteles, estando meio assim, tipo apontando para baixo, né, apontando, mas Francisco é louco, né? Não existe mundo das ideias. Se eu quero compreender as coisas, eu vou compreender as coisas no mundo real. Eu tenho que valorizar os sentidos. Então, essa imagem o Enem já cobrou, tá? Lembrando que esse apontando para cima é o Platão, mundo das ideias, e esse aqui é o Aristóteles. Ok? Por quê? Porque o Aristóteles fala que só existe uma realidade. É possível ter conhecimentos diferentes de uma mesma realidade. Lembra dessa garrafinha aqui? Quando Platão falava que ela é engano, porque eu estou vendo pelos sentidos, o Aristóteles fala que não, essa verdade dela pode ser encontrada nela mesma. Nessa garrafinha aqui, existem diversas formas de eu conhecê-la. Existem diversos graus de conhecimento sobre os seres. Tu imagina, sei lá, um gatinho. Tu tem o teu gatinho aí. Tu olha o cara, olha o gatinho, tu tem uma visão sobre ele. Ah, é meu gatinho, não sei o quê. Se tu levar para o veterinário, ele vai ter uma outra visão sobre o mesmo ser. Visão científica, entende? Sobre ele. Tá? É por isso que nós podemos conhecer pelos sentidos as coisas de diversas formas diferentes. Tá? Por isso, conhecimento sensível seria mais uma forma de conhecer, e não engano, como falava Platão. Então, o conhecimento sensível, os meus sentidos, podem sim me dar a verdade sobre as coisas. Mas como que eu vou alcançar a verdade sobre as coisas? É aí que o Aristóteles ele cria a teoria das 4 causas. Todo ser ele tem 4 causas que eu vou encontrar nele mesmo que o identifica como aquilo. Tá? Volta aqui para a garrafinha. Essa garrafinha aqui, ela tem a causa material, o plástico. Ela tem um formato, a causa formal. A causa eficiente, como ela foi feita, numa indústria, sei lá. E a causa final, a finalidade, né? Água. Vou até ver um pouquinho aqui, tá? Então, observa que foi um ser que eu encontrei a verdade das coisas. Não foi com tais ideias. Eu não preciso ir num mundo inteligível para compreender as coisas se eu posso colher dados pelos sentidos. Conseguir compreender as coisas pelos sentidos, encontrar as 4 causas da coisa. Então, as coisas, o ser para Aristóteles, tá? Ele vai ser composto dessas 4 causas que a gente pode identificar. Se eu fosse perguntar, você, né? As 4 causas que te identificam como sendo o que você é. Causa material, do que você é feito? Sangue, carne, osso, sei lá. Seu formato de homem. Causa eficiente, como você foi feito? Papai e mamãe, né? Lembra lá como é o negócio, né? Que traz o nenenzinho, um biquinho assim, tal. Você foi feito assim? Pois é, tá? A sua causa final, com a sua finalidade, com a finalidade da garrafa, das coisas. Então, observe que nós estamos compreendendo as coisas nas próprias coisas. Então, por isso que o Aristóteles ele faz assim, apontando para baixo. Não, a verdade sobre as coisas são encontradas nas próprias coisas. É só conseguir identificar as 4 causas de tudo. E tudo que tu imaginar, tu vai encontrar essas 4 causas. Ok? Muito bem. O Aristóteles também fala muito de ética, tá bom? A ética em Aristóteles, ela é uma ética voltada para a felicidade. Felicidade. Ele fala que o homem está constantemente em busca da felicidade. Beleza. Mas onde que eu vou encontrar a felicidade? Na polis, na cidade. Por isso que ele fala que o homem é um animal político. Olha só,
Se o homem está em uma busca constante pela felicidade, nós só vamos encontrar essa felicidade convivendo com os outros. Por isso que ele fala que ética, a busca pela felicidade, não se separa de política, convivência. Porque eu só vou alcançar minha felicidade convivendo com os outros. Por isso que, em Aristóteles, ética e política não se separam. Eu só vou alcançar a plenitude, só vou alcançar a felicidade, que é a minha virtude maior, aonde? Na polis, na cidade. Por isso que o homem é um animal político. E eu não posso separar ética de política. Porque o bem supremo é a felicidade, a virtude suprema do homem é alcançar a felicidade. Mas Platão, ou Aristóteles, como é que eu vou alcançar essa felicidade? É aí que vem o esquema. O melhor caminho é a prudência. A prudência é a meia medida, o meio termo. Nada em excesso e nada em falta. Porque se eu fizer as coisas em excesso, vira vício. E em escassez, em falta, vira escassez. Por exemplo, amizade. Amizade em excesso é meio complicado, mas também não ser amigo é meio complicado. Então, o meio termo. Então, a felicidade para Aristóteles só pode ser alcançada pela prudência. A meia medida, ok? O caminho do meio termo, tá certo? Beleza? Muito bem, isso é a ética em Aristóteles. No campo da política, o Platão fala que existem dois tipos de governo, tá? Dois tipos de governo, os governos bons e os governos ruins. O governo bom são aqueles que proporcionam o bem comum, tá? O governo ruim é aquele que proporciona o bem só seu. Tranquilo? Por isso que ele fala que um governo bom, ele pode se corromper, tá? Ele pode se corromper a um governo ruim, tá bom? Esse quadro aqui, por enquanto, não vai ser muito importante para a gente, não. Só entenda uma coisa, só entendam que um governo bom, ele pode se tornar um governo ruim a partir do momento que eu deixo de buscar o bem comum. É aí que ele faz uma síntese dos governos, ele classifica os governos. E a democracia está na forma degenerada, a forma ruim de governo. Mas ele fala o seguinte, ó, mesmo a democracia estando na forma ruim de governo, ainda é melhor ainda. Ainda é melhor dos governos degenerados. Tranquilo? Essa é a visão de Aristóteles sobre a política. Lembra, a síntese dos governos, os bons e os governos ruins. Beleza. Os gregos, eles foram dominados. Tá? Na história, a gente chama de período helenístico. Os gregos dominados pelos macedônios. Quando os gregos foram dominados pelos macedônios, eles perderam uma característica deles muito importante, que eram as autarquias, ou seja, as cidades terem seu autogoverno. Agora, Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, não são mais Atenas, Corinto, Tebas, agora são províncias, né, dos macedônios. E os gregos, eles perderam aquela unidade, aquela ideia de coletividade. Então, a filosofia, a ética, a política, não vai ser mais voltada para o bem comum. Inicia-se agora um período de busca pela satisfação individual, tá? Alcançar a felicidade, buscar a ataraxia, a paz do espírito, a paz da alma. E agora vão surgir correntes de pensamento na Grécia que são estilos de vida, tá? Para se alcançar isso, se alcançar a paz da alma, se alcançar a ataraxia. É aí que surge o cinismo, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo, que são essas principais correntes filosóficas, tá, do período helenístico. Cada um deles, né, propondo um estilo de vida para alcançar a ataraxia, para alcançar a paz de espírito. O cinismo, uma vida despojada, simples e sem importar com qualquer tipo de convenção social vigente. O epicurismo, né, buscar a satisfação dos prazeres, mas de forma moderada. Os estoicos, né, viver de acordo com o que a natureza lhe propõe, com o que o cosmos lhe propõe, o ceticismo, né, descrer dos valores, dos conceitos. Então, observe que a filosofia helenística, ela se tornou um estilo de vida, tá? Como viver para alcançar a paz, como viver para alcançar a ataraxia, tá? É a mesma coisa que eu perguntasse para você, como é que você iria conseguir a sua paz de espírito? Que estilo de vida você buscaria, né, para ser feliz? Sei lá, eliminando os conceitos, não crendo nos valores, satisfazendo seus desejos, moderados ou não moderados. Observe que são estilos de vida. E os gregos, tá, no período helenístico, eles vão fazer essa filosofia que vai ser essa busca pela ataraxia. Beleza? Porque nós vamos, para a gente finalizar aqui a nossa revisão, falar da filosofia cristã, né, que é a filosofia medieval. Eu dividi a filosofia medieval
em duas partes, a patrística e a escolástica, tá bom? A filosofia patrística é uma filosofia patrística dos padres, dos pioneiros, dos apologistas da igreja. Ela vai se iniciar, a gente coloca a Alta Idade Média, mas na verdade ela se inicia ali com o surgimento do cristianismo. Por quê? Porque já existe, quando surge o cristianismo, uma necessidade de conciliar fé e razão. Eu preciso conciliar fé e razão. Para quê? Para que eu possa convencer um pagão da religião, eu tenho que ter bons argumentos. É aí que entra a filosofia. Então, a igreja, ela vai sim se utilizar da filosofia. Aí começa uma nova ciência, é a teologia. A teologia é uma ciência que concilia fé e razão, que vai ser muito importante para a igreja. Tranquilo? Então, a filosofia medieval, ela se divide em duas partes. A filosofia patrística e a filosofia escolástica. A patrística, seu auge é na Alta Idade Média. Ali, a fé vai ser superior à razão. Fique ligado. A razão é apenas o complemento da fé. Eu primeiro tenho fé. Se eu não conseguir provar as coisas pela fé, eu vou usar o plano B, que é a razão. Eu vou tentar usar a filosofia para compreender as coisas. Mas a fé está acima da razão, porque a razão apenas complementa ela. É aí que aparece Santo Agostinho, que ele fala assim, creio para que possa compreender. Primeiro eu faço o quê? Eu creio. Eu creio pela fé. Depois que eu vou compreender pela razão. E o Santo Agostinho, ali o filósofo da patrística, ele vai reinterpretar Platão, o neoplatonismo. O neoplatonismo é atribuir a Platão uma linguagem religiosa. Pensa comigo, o Platão não falava que existiam dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível? Isso vai ser muito importante para a igreja, porque eu tenho que dizer para os cristãos que existe o mundo do pecado e o mundo de Deus, tá? O mundo da salvação. Olha só, essas duas realidades. E que esse mundo do pecado, ele é engano. Ele aparentemente parece ser bom, mas ele é engano. E eu devo buscar alcançar o mundo de Deus. Por isso que ele fala cidade de Deus e cidade dos homens. Mas cuidado. Cidade de Deus não é o céu, cidade dos homens não é o inferno. Cidade de Deus e cidade do homem são condições humanas. Se você está no mundo do pecado, você está na cidade dos homens. Então, você deve alcançar o que? A cidade de Deus. Olha só esse dualismo, né, que é bem platônico. Beleza? Só que ele fala o seguinte, que o homem ele tem uma inclinação natural para o mal. Então, se eu tenho uma inclinação natural para o mal, então eu vou seguir que caminho? A cidade de Deus ou dos homens? Dos homens, é claro. Aí eu preciso de quê? Eu preciso da iluminação divina. Porque ele fala o seguinte, só Deus pode me mostrar como sair da cidade dos homens e alcançar a cidade de Deus. A teoria da iluminação divina. Só Deus pode me mostrar o caminho verdadeiro. Tranquilo? Aí tem outra pergunta. Eu sou obrigado a isso? Não. Agostinho fala que o homem é livre. É o livre-arbítrio. Eu decido se quero ou não essa iluminação divina. Beleza? Então perceberam que Agostinho ele começa a utilizar Platão para fazer esse dualismo de duas condições humanas, que nós temos a tendência natural para o mal e que necessitamos da iluminação de Deus para que possamos alcançar o caminho certo, beleza? Mas eu sou livre para isso, Deus não me obriga, ok? Ele escreveu uma grande obra, As Confissões, onde ele vai narrar toda a sua trajetória, né, de fé, como isso aconteceu com ele, tá bom? Então, As Confissões é bem interessante. Já na Idade Média, nós temos aqui a filosofia escolástica, né? A escolástica medieval. Na parte da Idade Média começam a surgir as universidades. E a universidade o ensino é diferenciado. Por quê? Porque na universidade tem os alunos, tem os professores que começam a entrar em debate e tal, e a razão começa a se destacar. Olha só. Na filosofia escolástica, a razão se destaca. Eu necessito comprovar as coisas até mais pela razão do que pela fé. Por isso que a razão vai ser muito importante. É nesse contexto que São Tomás de Aquino aparece. Tá? Tomás de Aquino, ele até fala assim mais ou menos, olha, Deus nos deu um atributo muito grande, que é a razão. Então, por que não utilizar para comprovar Deus? É isso que ele tenta fazer. Ele tenta comprovar Deus através da razão. Porque na filosofia escolástica, das escolas medievais, tá, a razão se destaca. E eu vou usar a razão para comprovar as coisas. É por isso que o Aristóteles ele vai ser muito importante. É por isso que São Tomás de Aquino ele vai resgatar Aristóteles. Olha só, enquanto Platão resgatou, o Agostinho
resgatou Platão por conta do dualismo, São Tomás de Aquino resgata Aristóteles por conta da lógica. Aristóteles, ele não prova as coisas racionalmente, tá? Não tem a lógica aristotélica, a teoria das causas. Isso vai ser muito importante para eu aplicar essas teorias das causas para explicar Deus, beleza? É por isso que na filosofia escolástica a razão se destaca e nada mais, nada melhor do que utilizar a filosofia de Aristóteles para isso. Porque a filosofia, ela se torna um instrumento a serviço da igreja. Tranquilo? Muito bem. Então, São Tomás de Aquino, tá? Ele vai dizer que Deus é a causa primeira de tudo, tá bom? Aristóteles, ele busca em suas teorias de ato e potência, de causa primeira, falar isso, que deve ter existido uma causa primeira das coisas. O São Tomás de Aquino só vai utilizar essa teoria de Aristóteles e aplicar ao cristianismo, tá bom? Dizendo que Deus é a causa primeira de tudo. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham revisado aí toda a filosofia antiga e a filosofia medieval, do Enem. Anote aí os principais conceitos, tá bom? Busquem questões sobre isso e vamos lá, né? Nós vamos postar aí ainda amanhã, tá? A segunda aula de revisão, que vai ser sobre filosofia moderna. Vamos falar lá de Maquiavel, Thomas Hobbes, Rousseau, essa galera aí todinha da Idade Moderna, ok? Idade Moderna e Contemporânea. Para depois a gente fazer o terceiro módulo, que eu vou especificar só o tripé do Enem, né? Em filosofia, que é ética, política e conhecimento. Aí nós vamos voltar a todos esses filósofos, né? Que é ética para Platão, política para Platão, esses caras aí, tranquilo? Então espero que vocês tenham gostado da revisão, tá bom? Então, vamos que vamos. Tá bom, galera? Então, porque assim, ó, quando você fala de Enem, tá bom? É necessário você ter uma base desses três principais tópicos bem aqui, tá bom? Ética, estética e a política. Então, espero que vocês tenham compreendido. Deixa eu tirar aqui, digitar. Muito bem. Tá bom, galera? Então, um abraço aí para vocês e a gente se vê por aí. Tranquilo?